Ora, boa tarde a todos, boa noite, bom dia, se nos ouvirem em vários fusos horários. Ou Há malta que fusou em Austrália. Exatamente, portanto, saudações leoninas, como diz o outro, que assim podemos, certeza que acertamos. Esta semana vamos continuar um bocadinho com o tema dos sócios, que estávamos na semana passada, e que isto, falando de sócios, falando da nossa postura enquanto adeptos, de várias coisas. Tem sempre pano para mangas e às vezes a ver se nós também aqui encontramos o fio à meada. De qualquer das formas, este acho que é o primeiro programa do ano da Graça de 2021. Bom ano a todos, convém sempre lembrar. E eu não resisto a uma pequena provocação, porque tem a ver com sócios. Malta, estamos em 2021, falta 1 ano e 2 mesinhos para eleições. Alerta eleições. Até os olhos brilham. Até vou deixar o Rui responder primeiro. Querem comentar? Isto até no... Só para a malta que responder primeiro, mas isso traz água no vídeo, de certeza. Deixa-me só dizer uma coisa. Até para a malta, porque, dando aqui um bocadinho de contexto, nós agora estamos todos envoltos em eleições presidenciais, debates, mano a manos ali na televisão, debates serenos, debates que parecem saídos da peixaria, há de tudo. Aquilo até lembrou um bocadinho, há certos debates aí que eu tenho-me lembrado um bocadinho até ao Sporting, aos candidatos mansinhos, candidatas, que se candidatam porque eu assim, eu assado. Ontem deu um debate entre duas candidatas que aquilo na prática até pareciam defender exatamente a mesma coisa, só que a protagonista eu acho que deve ser eu. Não, eu é que acho que deve ser eu. Ou seja, aquilo lembrou um bocadinho aquelas questões de egos à Sporting, em que a determinada altura perguntava à moderadora, então mas se vocês defendem as duas a mesma coisa, não era mais racional uma desistir em favor da outra para reforçar votos? Pronto, fica aqui já a lançar aqui a ideia para os sócios, dentro do tema sócios, que há eleições daqui a 14 meses. Bem, em primeiro lugar, bom ano a todos. Eu vou começar por aqui. Essa história das eleições estarem a chegar por questão, eu acredito que as 2, 3 grandes listas, ou com grande potencial para tentar, tenham realmente hipótese de vencer isto, estão feitas. Sendo que uma delas é a do Varandas, atenção. Das 3 grandes listas que eu estou a pôr delas, uma delas é a do Varandas. Eu acredito piamente que este ano desportivo, e como os outros, mas este ano desportivo vai contar, se nós conseguimos realmente, e Deus queira que sim, sermos campeões, vai ter um grande peso nos votos, porque normalmente os sócios, como é o tema, não ligam muito, ou da sua grande maioria, não ligam muito ao exercício que é feito, e ligam bastante, e é importante, claro, não estou a retirar a importância àquilo que são as conquistas. O que eu também tenho que salvaguardar, mas, por exemplo, Roquete foi campeão e eu nunca votaria nele, né? Estou a dar aqui um exemplo. Não sei se eu estou errado, se sou eu que estou certo, mas a questão aqui funciona basicamente por isto, que é, estamos a um ano e pouco das eleições, é claro que agora não existe uma oposição já bem estruturada pelo momento esportivo e porque ninguém agora vai querer ter que fazer esse papel, embora eu acho que não é assim também tão inteligente quanto isso, e só temos 2 pessoas que disseram que iam ser candidatas. Uma delas era o Nuno Sousa, disse que apresentou candidatura, não sei se vai ser candidato. Outra pessoa que disse que ia ser candidato foi o Bruno Carvalho, no programa de rádio. E esse muito dificilmente será candidato, ou quase certeza será candidato. Portanto, acho que
destas listas que eu estou a querer dizer, em nenhuma delas foram apresentadas, sem ser a do Varandas, claro, que eu acho que vai-se recandidatar, obviamente, é isso. Estás a falar do Varandas? Espera aí, se ele não tiver a mesma equipa de gestão, quer dizer que esta lá que teve para ele não serve. Não, claro que não. Nós não sabemos se ele vai ter a mesma equipa de gestão. Portanto, sabes que esta história dos líderes, a história prova que os líderes demasiado fortes são extenuantes. E como extenuantes que são, ou renovam a sua equipa, ou a sua equipa acaba por desaparecer. Resta saber se o Varandas é um líder forte. Pelo menos é chato. Aquilo que consta é chato. Vamos ver se é forte ou não. Pronto. Ora bem, posto isto, eu tenho que estar, como eu estava a dizer há bocado, não sei se me estava a ouvir, porque eu acho que tinha o canal fechado, vocês ouviram-me na gravação, não? Eu tive a pensar um bocadinho nestas coisas todas e eu cheguei a uma conclusão que o Sporting é uma espécie de Igreja Católica na altura do Papa de Avignon. Ou seja, na altura do Papa de Avignon, no reinado do Fernando, do Luís não sei quantos, portanto não me lembro agora, não tenho a referência histórica presente. Era Franciu, não é? Era o rei francês, tanto o rei francês, e foi na altura da morte dos Templários, e mais não sei o que, o rei francês achou que tinha que ter mais poder na igreja e como devia meter dinheiro a toda a gente, resolveu criar um centro de poder dentro da igreja. Então, em Avignon, disse que aquilo de Roma não interessava para nada, o Papa de Roma não interessava para nada, e passámos a ter o Papa em Avignon, que era controlado pelo rei de França. Ora, isto sucede o quê? Sucede que durante muitos anos houve guerras fraticidas entre ordens religiosas, exatamente porque uns seguiam o Papa de Avignon e os outros seguiam a Santa Mãe Igreja de Roma. E o Sporting está um bocadinho assim. Portanto, nós temos uma espécie de governo no exílio que vai sendo mantido bem ou mal, não o vou classificar para já, mas vai sendo mantido à conta de um conjunto de sócios, e aqui vamos voltar aos sócios, que continuam a achar que o Dom Sebastião vai voltar um. Ok? Pronto. E aquilo que eu não entendo é porque carga d'água que o Dom Sebastião não volta pelos meios corretos. Ou seja, há formas estatutárias do Dom Sebastião voltar. Eu não consigo entender por que carga d'água é que ele não volta. Ainda para mais daquilo que nós hoje sabemos, e eu presumo que vocês também saibam, os que voltaram, do meu ponto de vista ilegalmente, foram impedidos de obter o seu estatuto de sócio em termos de anos de sócio, da forma como os estatutos dizem. Porque os estatutos dizem é o sócio que regresse, desde que paga as cotas em atraso, mantém o seu Pelos vistos, os estatutos não dizem isso. Não, dizem. Não, desculpa, mas dizem. Não, deixa-me só dizer isto. Eu não estou aqui presente bem qual foi o argumento dado pelo Zé Ribeiro, mas o Zé Ribeiro explicou muito bem no meu programa porque é que o Carlos Vieira não podia ser candidato. Não, o Carlos Vieira não pode ser candidato porque eles alegam que há uma interrupção e que ele não tem os 5 anos necessários para fazer de sócio. Ok? Pronto. E isso, o que os estatutos dizem é que se tu pagares as cotas, ou seja, após uma interrupção de sócio, não diz lá que se fores expulso estás lixado, ou se estiveres suspenso, não diz nada disso. O artigo diz somente que se houver o pagamento integral das cotas em atraso, até porque não faz sentido um sócio suspenso perder a sua antiguidade. Quer dizer, agora era suspenso e voltava a ter um voto?
Não, eu concordo com isso. Exatamente. Eu concordo com isso. Pronto. Aliás. Mas diz. Mas a questão não era esta. Pronto. Esta leva-me à discussão da questão de uma das listas que se gostaria de apresentar. O Bruno já disse mais do que uma vez que é da candidato. Eu continuo a achar que o Bruno deve ter alguma na manga que nós desconhecemos para poder afirmá-lo da forma como o afirma. Eu não acredito que ele esteja a contar na boa vontade, quando contar com a boa vontade do Rogério Alves. Né? Pronto. Nem tu, nem ele, nem ninguém. Pronto, e por isso... Eu acho que era óbvio que os sócios tenham sido expulsos se calhar por milhões de motivos. Eu acho que isso até vai servir, infelizmente vai ser isso, vai servir de carta eleitoral. Muita gente vai dizer que vai restituir Bruno Carvalho como sócio. Eu acho que isso devia ser algo... Olha, o Rui caiu. Pronto, foi silêncio. Não, voltou? E voltou? Voltou. Ok. Porquê? Algo já devia ter sido feito, porquê? Porque, não faz sentido nenhum alguém, principalmente quem dizia que queria unir os sócios, continuar a dividi-los. E eu acho que esta história, por mais que nós possamos falar aqui horas sobre Bruno Carvalho, eu acho que não só como presidente e pelo aquilo que ele e os outros fizeram no Sporting, e como se fosse por qualquer outra pessoa, por tudo aquilo que a pessoa também já passou, que era o mínimo. Era o mínimo. E há pessoas que têm ódio de morte a Bruno Carvalho. Tudo bem. Eu não gosto do Varandas, mas não tenho ódio de morte a ele. Atenção. Eu só não gosto do Varandas porque ele faz mal ao Sporting. Há pessoas que podem achar que o Bruno Carvalho faz mal ao Sporting. Tudo bem. Agora, este ódio é que eu não consigo entender. Nem para um lado, nem para o outro. Atenção. Mas é por causa disso. Eu acho que isso era o mínimo. Mas para isso o Varandas teria que ter alguma coisa de político dentro dele. Aliás, o Varandas, se quisesse, não tinha nem metade das chatices que teve até hoje. O Varandas podia ter publicamente dito: e tal, sou contra as expulsões e sou contra as expulsões à destituição, mas sou contra a expulsão. Vou votar inclusivamente, enquanto sócio desta insigne instituição, Sporting Clube de Portugal, vou votar contra as expulsões. E depois deixava-se os apaniguados votarem todos a favor, e o gajo era expulso da mesma, e a coisa andava para a frente, e o gajo tinha saído como um dos grandes defensores do Bruno Carvalho. E, portanto, pelo menos da expulsão, e dos outros sócios. E, portanto, parece-me a mim que se o Varandas tivesse a mínima intenção de, nem que fosse aparentemente unir os sócios, ele teria que ter agido de outra forma, de outras milhentas formas, para o poder fazer. Não o fez. Nunca teve essa hipótese. O Varandas já era contra o Bruno Carvalho quando o Bruno Carvalho era presidente e ele era médico. Portanto, eu acho que o Varandas não é contra nada. O Varandas... Era. Senão não tinha feito o que fez. Não, repara uma coisa. Eu acho que o Varandas é um balão. Percebes? Em que superaram lá para... Até é magrinho, não digas que é gordo. Mas tem um ego grande. Portanto, insuflaram-lhe o ego de tal forma que ele de repente achou que tinha uma capacidade que não tem. Mas não tem, ponto. Não tem positivamente. E por isso eu partilho a tua opinião. Eu não odeio o Varandas, mas não gosto dele, não o quero no Sporting por aquilo que ele faz ao Sporting, que é mau. Do meu ponto de vista. Isso. Mas é isso mesmo. Mas estou-me a borrifar se o gajo se mantém depois sócios, não se mantém. Isso já não é um problema, já é um problema que me ultrapassa. Agora, a questão... Eu votaria contra uma expulsão do Varandas como sócio. Eu votaria contra. Eu também, porque nós não podemos andar a expulsar os nossos, a não ser que os nossos, de facto, tenham cometido algum crime lesa pátria. E em casos de crime lesa pátria, neste caso estamos a falar de crimes contra o próprio clube, eu acho que um sócio que comete crimes contra o próprio clube não pode continuar a ser sócio. Porque nunca foi sportinguista inicialmente. Ok? Agora, se alguma vez eu vi isso acontecer, não sei. Eu sinceramente não conheço os processos do Coutinho. Não acompanhei de perto e, portanto, não posso debruçar sobre eles. Aquilo que eu continuo a dizer é, enquanto nós tentarmos, ou seja, nem por um lado, não há presidente nenhum, seja o Varandas, seja o Rogério Alves, que vá restituir. Não, nenhum, seja lá quem for. Daqui a 20 anos, ninguém restituirá. Seja o Varandas, seja o Rogério Alves, é sempre lido. Também pode. Não te esqueças que uma Assembleia Geral pode ser marcada pelo PMAG. Portanto, pela iniciativa do PMAG. Pronto. Ou seja, não há nenhum nem outro
que vá restituir a cidadania sportinguista ao Bruno de Carvalho. Gostaram? Cidadania sportinguista. A cidadania sportinguista ao Bruno de Carvalho, sem passar pelos sócios. Até porque foram os sócios que o expulsaram. Portanto, fará todo o sentido, legitimamente, que sejam os mesmos sócios a pronunciarem-se se ele deve voltar ou não. Pá, eu não sei se estou a deixar muita gente desagradada com esta opinião. Pronto, é a minha opinião. Olha, temos imensa pena se isto fere às suscetibilidades de alguns. Pronto. Mas de facto... Eu concordo contigo. Devia haver outros, pá. De facto, não acho que vá haver presidente nenhum. Agora, a única coisa que o presidente deveria fazer, e já o deveria ter feito, era dizer assim: meus amigos, relativamente a esta controvérsia, vamos marcar uma Assembleia Geral para os meus amigos se puderem pronunciar, ainda para mais agora com a desculpa que os processos de crime não deram em nada. Portanto, ou seja, não houve de facto nenhum crime que o Bruno tenha cometido, okay, que tenha de facto e efetivamente lesado o Sporting. Nenhum. Zero. Deixa-me aqui então intervir aqui um bocadinho. Espera aí que eu ainda quero falar de eleições. Está bem. Porque tu falaste de umas eleições que vão ocorrer daqui a 14 meses, mas eu acho que vão haver umas mais rápidas, que são as da Juveléu em março. Pelos vistos estão marcadas as eleições para a Juveléu em março. Foi um comentário que eu apanhei no Twitter. Não sei se é verdade, se é mentira, e queria aproveitar... E qualquer coisa no Twitter também. Pois, eu queria aproveitar o Rui de estar aqui para saber se ele consegue ou não confirmar isto. E já agora, dúvida que muita gente tem. Mas força nisso, porque isso, e por isso é que também falei na parte das eleições, porque com a mira lá das eleições lá à frente, tanto na Juveléu como aqui no Sporting mais à frente, isso vai condicionar e vai fazer com que aconteça uma determinada dinâmica na movimentação de sócios ou não, tanto para uma coisa como para outra, Portanto, eu acho que sim. Não, mas eu gostava... Nem que seja pela não ação. Para já achei estranho, antes do Rui se pronunciar, ter ligado que a Juveléu vai ter eleições. A única coisa que eu acho que é relevante, porque eu não sabia, e portanto por isso é que eu estou a chamar esta questão, por isso é que eu puxei esta questão para o Rui dizer alguma coisa, se ele quiser dizer e se ele souber dizer, obviamente não tem nenhuma obrigatoriedade, que é o facto de ter havido eleições recentemente e estas, pelos vistos, parece que são assim um bocado caídas do céu aos trambolhões. E obviamente que tudo o que é assim de repentino parece tentado a dar alguma já começam as teorias. E portanto, que o Mustafa está farto, que não sei quê, blá 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 blá, e pronto. Ora bem, a minha pergunta vai no sentido de saber se o Rui sabe o motivo destas eleições. Portanto, pelo visto, confirmam-se porque eu vi o comunicado. Mete em rodapé. Rui prepara desvendar segredos já em seguida. Pensei que o Rui fosse... Não existe segredo nenhum. As eleições tinham data, tinham um período máximo para ser marcadas, foram marcadas. Todos os sócios que tiverem mais de 3 anos ininterruptos da Juveléu podem votar. As eleições serão a 21 de março. Eu não tinha havido eleições há pouco tempo. Tem que apresentar as listas nos órgãos competentes e pouco mais. Não, Gil, por acaso não, bem vistas as coisas, está também a bater os 4, se forem de 4 em 4 anos como ao clube, está a bater agora aos 4 anos. São 3. É 3? Então pronto. Mas não houve eleições há pouco tempo. Não? O Covid está-nos a estragar a dimensão do tempo. Não é. Aliás, eu só estou a referir, e, mais uma vez, e obviamente que todas as associações são, por inerência, opacas a quem não está lá dentro. E portanto, quando eu digo que para mim a Juveléu é um pouco opaca, não é no sentido de dizer mal da Juveléu. É que de facto não é tão transparente como o Sporting, é o que tu queres dizer. Não, e o Sporting... Se fosse tão transparente como o Sporting... Eu fico curioso, é porque eu gostava de saber se o Gil sabe quando é que houve eleições na torcida, no diretivo... Não sei, é isso mesmo, não faço ideia. Não faço ideia. Se a Juveléu fosse uma casa tão transparente como o Sporting, toda a gente sabia quem é que era o roupeiro da Juveléu. Além de dizer que havia eleições... Disse que ouviu o comentário e lançou os comentários para a hora à mesma. Claro. Por isso é que... Não. Por isso é que eu perguntei. Agora ali por alerta sempre, alerta José Gil. Não. Aliás, mandei para o ar. Eu achei interessante e queria confirmar só, e foi aquilo que eu te perguntei, se de facto já tinha havido eleições e estariam a haver eleições fora de tempo. Coisa que tu disseste que não. Portanto,
se estamos a falar, eu depois só estava a dizer... Ainda bem que és tu a justificar isso, porque tu tinhas dito e agora ainda bem que és tu a limpar essa parte para tu perceberes. Não, mas eu limpo porque essa era a minha intenção, ou seja, de facto, a mim pouco me importam as eleições da Juveléu, a mim o que me importa... Pelos vistos, não. Não, deixa-me lá acabar. Aqui o que me importa, que era isso que eu ia dizer a seguir, saltaste o tiro muito rápido, que é, o que me importa, obviamente, se fosse a ver eleições fora de tempo, depois da entrevista que o Mustafa deu, é natural que se calhar a história de estarmos aqui perante um líder que se calhar quer renovar a sua força e a sua legitimidade, tem toda a lógica. Eu nesse aspecto volto a dizer, ou seja, o facto de eu ter dito que era Juveléu, que era torcida, se calhar a Juveléu até nesse aspecto é muito menos que as outras, mas talvez porque tenham um foco maior, mas todas as claques, e se quiseres podemos pôr aqui os grupos Tromp, e se quiseres podemos pôr aqui os cinquentenários, são organizações opacas. Isso não interessa para nada. Pá, não interessa, não interessa, claro que interessa. Não interessa para nada. Claro que interessa. Pergunta lá aos sócios, as pessoas que vão comentar isto da mesma forma. Aliás, é importante para os sócios do Sporting perceberem o que é que a Juveléu faz perante o clube. No que toca a eleições, acho que quem não é sócio da Juveléu pouco ou nada até a opinar. Exatamente, mas espera aí, alto, isso não é assim. Desculpa, mas as coisas... Não. No que toca às eleições Não, desculpa, mas as coisas têm uma leitura. Tu não podes fazer uma leitura só das eleições do Sporting. As eleições da Juveléu neste momento... As eleições neste momento da Juveléu podem ter uma leitura. O facto do Mário Machado ter aparecido quando o Mustafa foi preso a dizer que era candidato e mais não sei o quê, quando já nem sequer faz parte da Juveléu, tem uma leitura. Tem? Até quando é que eu vou voltar a repetir. Só podem votar. Eu sei, eu ouvi. Mas tem uma leitura. Tu não podes querer fazer uma leitura para o Varandas e para as coisas que se passam no Sporting e depois para a Juveléu ninguém consegue fazer nada porque é tudo normal. Não é normal. É normal, mas não é normal. Desculpa. Toda a gente que preencha os requisitos pode-se... Não, mas não é isso. Eu não sou sócio da Juveléu. Se eu não puder falar, tu não entendes. Vá, diz lá. A questão aqui funciona desta forma. Se as pessoas que são sócios da Juveléu e que se podem candidatar, tudo bem, mas isto é a mesma coisa que nós estávamos a discutir quando tu falas do Mário Machado e de outros que podem surgir que possam se candidatar. Não estou a ver quem, mas deve haver aí alguns que se querem candidatar, que podem, é livre. Eu quero uma Juveléu grande e com força, isso eu quero sempre. Agora, a questão é a mesma coisa que nós estamos aqui a pôr a hipótese de Bruno Carvalho se candidatar. Porquê? Porque há pessoas, e o nome que tu disseste, Mário Machado, se está fora dos requisitos para ser candidato, a menos que ele pague cotas, eu não saiba, pode acontecer. Mas eu não falei do Mário Machado por achar que o Mário Machado pode ser candidato. O que eu disse foi, é relevante, não é relevante ele ser candidato agora, porque eu também acho que ele não vai ser. Eu achei que foi relevante foi ele ter aparecido na RTP1 a dizer que era candidato à Juveléu, a partir do momento em que o Mustafa foi preso. Não, mas eu estou só a dizer isto, ou seja, há uma leitura a tirar daqui. Há uma leitura política a tirar das eleições da Juveléu. E a Juveléu, quando vem para o jogo político, obviamente que depois arrisca-se às leituras. Não é? E a malta... Mas tu é que traz a Juveléu para as leituras políticas. Claro, porque tem menos, claro, porque a Juveléu tem menos, é da obrigação, tens razão. E de leitura política, porque aquilo funciona daquela forma. Quando as pessoas... Aliás, se o Sporting fosse como é a Juveléu, neste caso, em termos daquilo que é, aquilo é tão simples que é pessoas que se podem candidatar, que preenchem os requisitos, candidatam-se. No Sporting não é assim. Pessoas que se podem candidatar e preenchem os requisitos não são impedidas de candidatar. Portanto, é mais opaco no Sporting do que é na Juveléu. Depende de quem é que aceita as candidaturas na Juveléu. É o Rogério Alves de Cascola a gritar "Ale!", não? É a pessoa que está responsável por isso e que de certeza aceita todas que preenchem os requisitos, enquanto o Sporting não é. Mas o que eu tinha... Pedro, deixa-me só esclarecer este ponto que eu acho que é importante. Aquilo que eu estava a querer dizer há bocado é
O facto de tu teres um candidato, por exemplo, só um candidato, é relevante. O facto de tu teres 2 candidatos é relevante. Se tiveres 3 candidatos é relevante. Se tiveres 4 candidatos é relevante. Porquê? Porque da mesma forma, isso para não ferir suscetibilidades a ninguém, da mesma forma que se houver eleições para o grupo Stromp e houver 6 candidatos diferentes, eu garanto que também vai ser relevante. A questão está, na Juveléu eu sou. Não, claro que vai. Claro que vai. No dia que qualquer outro órgão, o grupo Stromp, ou não sei quanto, eu vou-te explicar uma coisa. Se amanhã, tu sabes quando é que é as eleições do grupo Stromp? Eu sei quando o quê? Aquilo supostamente não tem eleições, tem assim um ajuntamento e chega-se a um consenso e é aquilo. Estás a ver? Ou seja, opaco. Há de haver um comunicado, se houver de outro grupo, do Stromp, ou de outra claque, ou de outro, não sei quantas, e vamos ver se será discutido aqui. Mas até tu podes convidá-lo, podes ser tu a trazê-lo, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Se na altura o assunto for eleições nas claques ou nos grupos, eu trago. Se não for... Posso falar? Podes. Pronto. Não, eu também, também aqui a minha intervenção e fazendo aqui um bocadinho... Cuidado que eu ainda não falei de eleições. Está bem, deixa-me falar. Vá, dá-lhe. Avança. Não, é assim... A dinâmica, e aqui pronto, ou seja, dei um bocadinho ao início a história das eleições para ter também aqui um bocadinho picante logo ao início, também para agarrar a audiência, mas aqui há algumas, sobretudo o que interessa aqui é ver um bocadinho as dinâmicas dos sócios, se é que têm, se é que tomam, se é que começa a haver algumas movimentações ou não. Primeiro, aquilo que está dito e bem, que é, há a dinâmica da não dinâmica, que é antigamente montes de gente dizia mal de tudo e mais alguma coisa, agora olham para a tabela classificativa, estamos 4 pontos à frente, não mexe mais, está tudo bem, não quer saber de resto, agora está tudo fantástico, deixa estar quem está, não estragues. Que também não é, vamos lá não é assim uma perspectiva muito séria, ou então as pessoas nunca levaram a sério isto, portanto, antigamente ou agora, que tu olhas para o governo, uma associação, ou como se fosse um país, e porque momentaneamente a economia está boa e está a bom tempo, afinal já gosto do governo, está tudo porreiro, os últimos 3 anos que andava a dizer mal dele, afinal já gosto do Dr. António Costa, fixe, pronto, isto não existe. E aqui eu também estava a dizer, as dinâmicas assim, mas este gajo, a malta vai ouvir, mas este gajo está a falar de uma cena que é 14 meses e vem-se com isto, vai-se pôr a falar disto. A questão é que quando as coisas estão a 14 meses, e quem conhece um bocadinho, não é preciso ser conhecedor privilegiado de nada, percebe que as candidaturas, as pessoas que se dispõem, precisam de tempo e preparam-se as coisas normalmente. As coisas bem feitas com um ano de antecedência, as coisas mal feitas 3, 4 meses, e as coisas hiper mal feitas, que infelizmente acontecem muito do Sporting, é 10 dias antes das listas fecharem, também quer ser candidato, arranja-me aí 20 gajos e vamos fazer aí uma lista e o camandro e vamos para a frente. E depois dá a asneira, não é? E isto é uma vertente. A outra vertente é se os sócios, mesmo correndo bem ou correndo mal, têm, eu não quero, eu vou dizer a palavra, têm a maturidade de separar as coisas, que é, ok, está a correr bem, fantástico, mas março de 2022, que é à partida quando as coisas apareçam, até podemos ser campeões, mas lamento muito, a minha maneira de estar, a minha maneira de ver o clube e de coisa é diferente, e nós aparecemos, mesmo que a malta esteja fantástica da vida, porque sempre bedou todos no Marquês, em maio, e assim se espera. Pronto, isso é uma coisa. A segunda coisa que eu também gostava de ver é se, isto aqui é um bocadinho, não é assim malzinho, mas é fazendo um bocadinho a ponto com o que disse no início da sessão aqui, foi, vamos ter 7, 8, 9 candidatos, ego-candidatos, não tenho problema em dizer isto, malta motivada pelo ego, ou pronto, porque quer aparecer, também é legítimo, tudo bem, ou vamos ter efetivamente
a malta a dizer assim, ok, isto eu gostava que a minha visão fosse para a frente, mas consigo agregar e consigo ir buscar gente e haver, não é cada um por si, como foi nas eleições de 2018. Esse é um dos pontos que eu queria ver. A terceiro ponto, e aqui vou aventurar-me e tomar aqui algum risco naquilo que estou a dizer, estou curioso para saber se os sócios, a troco de um primeiro lugar agora em janeiro, e que esperemos que se mantenha até a final do campeonato, se vão continuar, e isto é legítimo que o continuem, não estou a dar uma indicação logo aqui, mas se vão continuar, ou se vão validar a permanência de uma pessoa como o Varandas, que, bem ou mal, é uma personagem que nos mantém presos ao Alcochete. 4 anos depois, é um dos personagens que nos mantém presos ao Alcochete. Como seria o Bruno, mesmo que pudesse candidatar-se. Ou seja, se, passado isto tudo, se os sportinguistas quererão virar a página nos protagonistas, epá, olha, está bem, porreiro, fizeste aqui, tchau, goodbye, mas... ou se vão premiar, ou seja, se vão manter ou se não se importam de ter que manter um dos protagonistas, porque ao manter um dos protagonistas vão sempre manter ali uma disputa entre uma parte de sócios e outros. Só mesmo para terminar, e é uma coisa que eu acho que o Gil vai gostar certamente, e o Rui também, é de lembrar que o nosso amigo Winston Churchill, fantástico primeiro-ministro inglês dos tempos da guerra, e nunca cederemos e combateremos nas praias até ao fim, não sei o que mais, ganhou a guerra e nas eleições logo a seguir foi apiado do poder. E a malta, mas vocês estão um gajo que vos liderou e que vocês foram atrás dele, isso era no tempo da guerra e agora a malta, tempo de paz, precisa de outro gajo. Precisamos mudar a página. E isso é uma das coisas que eu vou ter curiosidade em saber se os sportinguistas preferem estes despiques que a gente às vezes vê no Facebook e nos Twitters. Agora é que estamos bem, estão a ver, isto agora é que somos muito bons, os outros é que eram maus, depois há um empate, veio os outros ao contrário, não, estão a ver, vocês é que não prestam, não sei o que mais. Ou seja, se vai continuar a fazer estes joguinhos de treta, ou se a malta desculpem lá, mas já chega de uns e outros. Eu em primeiro lugar, para rematar a conversa sobre a Juveléu, quero dizer que no Sporting, com mais peso, mais história e maior que a Juveléu, só o Sporting. O resto podem ter o poder que quiserem, ou pensarem ter o poder que quiserem, Juveléu. Aliás, qualquer Sporting, eu penso assim, qualquer Sportinguista que não tenha orgulho e que ter a Juveléu na família do Sporting, para mim, está errado. Está errado nessa opção, claro, não estou a dizer que não estou a pôr em causa o Sportinguismo dele. E qualquer também outras claques, porque as outras claques também têm a sua história e também têm a sua maneira de estar. Eu acho que é um orgulho para todos, porque no dia, eu não queria que isso acontecesse, mas no dia em que se isso alguma vez deixar de acontecer, o Sporting vai perder muito daquilo que é o seu ADN. E isso é para mim, da mesma forma que agora estamos a fazer, é mesmo agora que perdêssemos as modalidades, era igual. Rui, deixa-me só interromper aqui uma coisa. É precisamente esse terceiro ponto de curiosidade que eu tenho, ou seja, imagina que ganham Varandas, os sócios estão a validar a permanência desse conflito, percebes? É isso. Aliás, eu para poder responder-te sobre isso, e queria já dizer que é muito importante para que eu acho que esse ponto de equilíbrio, a menos que exista quando começarem a aparecer candidatos, não é? Se realmente aparecerem muitos ou poucos, não sei, quando nós formos conhecer os programas e tudo mais, saber se vale a pena, porque muita gente mete isso em questão, que é, eu tiro de lá o Varandas e depois fico com quem? Como é que eu vou acreditar em alguém? Há uns que dizem assim, eu prefiro lá ter o Varandas. Eu não prefiro. Mas acho que era isso, virar a página, para mim era importante. Até porque isso ia valorizar e poder-nos pôr a saber o que é que realmente esta direção fez no Sporting. Porque há muita coisa que está a ser deixada para outros e enquanto esta direção lá estiver,
nunca se vai saber. E é importante isso, e este ódio que existe, como tu estavas a dizer em relação... Epá, eu nunca vi, e vou já ser sincero, eu nunca vi, e há pessoas que acusam outros sportinguistas de ficarem contentes com as derrotas ou os empates do Sporting. Isso para mim é o maior insulto que me podiam fazer. Mas eu acho que tem que haver algo que possa realmente, eu não digo unir, porque os sportinguistas nunca vão estar unidos, e depois do que tem acontecido ainda muito menos. Agora, acho que só ganhando várias vezes, e acho que agora se uma vez formos campeões nos próximos anos, aí vamos estar todos juntos, mas vamos estar juntos por conquistas desportivas, como fomos campeões da Europa de futsal, de hóquei. Eu acredito nisso, porque eu sei separar as coisas. Eu festejei a Taça de Portugal contra o Porto, eu festejei de uma forma, nunca vi muita felicidade. No entanto, nem quer saber se a gente mereceu ganhar ou não, o que interessa é que está lá, é isso, basicamente é isto. Mas para te dizer que essa parte de virar a página parece-me um caminho para já, parece-me um caminho que ninguém sabe onde é que vai chegar, porque nós não temos ainda outras opções, não conhecemos o programa, as ideias de outras pessoas. Sabemos que o Bruno disse que era candidato, o Gil diz que acha que ele tem uma na manga, não sei se tem. Acho que não vai haver hipótese nenhuma de Bruno Carvalho ser candidato. O Nuno Sousa, por muito respeito que lhe tenha, acho que não vai conseguir também nem sequer bater o Varandas, se for só ele e o Nuno Sousa. Portanto, até agora, o Varandas tem tudo, se não tiver oposição, não é? Para continuar. Mas eu acho que é nesta altura, mesmo que o Sporting esteja em alta, que as oposições responsáveis são assim. Não têm que aparecer agora a dizer mal do clube, nem destabilizar. Há pessoas que podem dizer, olha, eu em 2022 serei candidato. Certo. Chega. E as pessoas tiram as conclusões. Não é depois, imagina, porque também não é justo depois, se correr mal, se nós não formos campeões, ou se quando começarmos a perder pontos, aparecer alguém nessa altura, porque nessa altura também não precisamos, nessa altura precisamos é de estarmos todos juntos a puxar a equipa para cima para ver se ainda conseguimos ser campeões. Agora, não é quando isto bate no fundo que deve aparecer alguém a dizer que é o Salvador. Não! Independentemente do momento em que a equipa esteja, se eu acho que tenho capacidades para ter uma lista com força para ir para a presença do Sporting, o Varandas podia estar a ser tricampeão. Se eu acho que aquilo está mal, é como qualquer coisa. Se no partido X eu acho que aquilo está mal, ou se na Juveléu, como para dar o exemplo, se eu achasse que aquilo estava mal, e se eu dissesse, não, eu tenho aqui um número de pessoas que podem fazer mais e melhor por esta associação, eu dizia logo que era candidato, percebes? A qualquer coisa. Portanto, eu acho que não é esperar que isto bata no fundo, nem é esperar do género, agora isto está lá em cima, deixa estar, vou ficar calado. Não, porque isso, para mim, não é um passo certo. Se politicamente pode ter outra análise, pode, eu entendo isso perfeitamente, mas eu não tenho essa visão política, porque eu acho que as coisas têm que ser feitas, nós temos que dizer ao que vamos. Nunca podemos ficar naquele estado em que nem somos carne, nem somos peixe. Nós somos assim, pensamos assim e queremos isto. Se for assim, toda a gente sabe que pode contar connosco, o que é que pode contar de nós e vai respeitar, desde que nós respeitemos a opinião dos outros, tranquilo. Funciona assim. De certeza que uma coisa é certa. Se alguém anunciar a candidatura, seja em fevereiro, em março, ou abril, ou em maio, seja quando for, ou no final da época, por exemplo, que eu acho que deve ser aí, para não ferir suscetibilidades, certeza que vai ser aí que alguém vai, que as pessoas vão começar a anunciar. Eu acho que faltarão na altura, ou seja, 8 meses, acredito que seja o período menos mau para fazer. Mas, como eu disse, as pessoas têm que dizer ao que vêm, com frontalidade, e não ir fazer tudo para caçar os votos, ou pelo melhor momento, ou por isto. Eu entendo que o façam,
mas eu não faria assim. Bom, Gil, eu tenho duas coisas a dizer. Uma é... estás muito baixinho. Estou muito baixinho? Estou melhor? Estás. Eu tenho aqui Está um duas bocadinho coisas. melhor. Eu tenho aqui duas coisas a dizer. A primeira é, obviamente, que eu não sou contra nenhuma claque, nem nenhuma... Sei perfeitamente a questão histórica das claques e acho muito bem que elas existam porque fazem falta para o efeito. Bom, dito isto, também é verdade uma coisa. Estas vão ser as primeiras eleições onde as claques vão ser um fator eleitoral. Sim, isso é verdade. Pronto. Bem ou mal, Ou seja, afinal, você... as claques saíram, estão suspensas, não é? Portanto isso vai ser avaliado. Aquilo que o Pedro dizia é verdade. Vamos continuar com a mesma política de claques ou vamos ter presidentes e candidatos, vamos dizer assim, que consideram que pode haver outro género de approach às claques. Isso tem as suas coisas boas e tem as suas coisas más. Pronto. Por outro lado, eu gosto de dizer uma coisa que é assim, os clubes campeões também vão à falência. Certo. Porque uma coisa é... vamos ver. Quem hoje em dia... Eu só quero dizer que foi o Gil que me contou pela primeira vez numa AG ali no multidesportivo o real impacto financeiro do ano campeão de Zé Roquete. De facto, se tu pensares um bocado, tu tens... Foi, pergunta. Está bem. Não foi a pergunta dele que me disse. Obviamente tem um impacto negativo, não é? Que não nos trouxe nenhuma mais-valia profunda. Agora, a questão é, se vocês pensarem um bocadinho, é assim, os clubes campeões também vão à falência. E vão à falência porquê? Porque na prática, um clube ser gerido desportivamente não significa que um clube seja bem gerido. É aquela história entre nós não podemos ser um Arsenal porque só visamos o dinheiro, ok? E não visamos os títulos, mas também não podemos ser um clube que, para ganhar títulos, vai atrás de mais um par de botas estourando o dinheiro todo que tem. E parece-me a mim que o grande problema que o Varandas tem, que já foi desportivo, que hoje em dia não sei se será, mas que financeiramente o Sporting tem um problema. E portanto, quem quer se candidatar neste momento, do meu ponto de vista, candidata-se com duas bandeiras: as finanças do clube e a paz do clube. E não pode candidatar-se com outras bandeiras. E na paz do clube vai ter que definir o que é que faz às claques, o que é que faz ao Bruno Carvalho, o que é que faz a um conjunto de situações que neste momento estão pendentes sobre a cabeça do Sporting e que ameaçam acabar com ele. E portanto, quem quer que vá... Por isso é que eu acho que está muito difícil as pessoas apresentarem-se a candidatos, porque é difícil as pessoas quererem falar sobre isto, porque qualquer que seja a posição que tomem, vai ser uma posição com bastantes anticorpos, ou seja, pró-claques contra claques. Imaginem, e não dá para ser, mas eu não sou nenhuma coisa nem outra. Não dá. As pessoas vão ter que se definir se são pró-claques ou contra claques, e mesmo que seja um pró com outra modelo, com outra não sei quê, com outra elã, isso vai ter a leitura que é, as pessoas vão achar que estamos a falar de gajos pró-claque. E os gajos que são contra as claques vão dizer, este gajo é o demónio, quer é pôr as claques todas lá dentro outra vez, e fazer, e acontecer, e rabababá, pardais ou não. Pronto. Portanto, e esta é a grande questão. A grande questão é, como é que se une o Sporting? Como é que se convencem os sócios de que acima de Brunos de Carvalho, de Varandas, de whatever, existe uma coisa chamada Sporting Clube Portugal. Que aconteça o que acontecer, tem que sobreviver. Porque está toda a gente muito importada em discutir tudo e mais um par de botas. Inclusive é a sobrevivência do Sporting. Porque quando as pessoas extremam as posições e se puxam para o lado, estão-se a pôr de parte do próprio Sporting. Ou seja, eu sou do Papa de Avignon, não sou do Papa de Roma. E bora lá andar à porrada a todos. Outra coisa há bocado por causa do Avignon que tu não disseste. O Avignon está na terceira divisão. Essa história, o que isso deu aso foi a que se formasse não uma, mas duas sociedades secretas que acabaram posteriormente por ter importância nessa divisão e naquilo que foi o resto da história da Igreja Católica. E aqui tens exatamente a mesma coisa, porque acabas por ter não um, dois, mas 5 grupos secretos, ok, entre aspas, que acabam por ser... Está bem, não são secretos,
aqui não estamos a falar de um grupo secreto como a maçonaria, obviamente, mas não deixam de ser secretos para a maioria das pessoas. Pronto. Okay. Não sei se têm que ser conhecidos, isso é um dos 500, mas assim, o que é facto é que estava a falar da prioridade do Sião. Hã? Estes gajos começam a ler Dan Brown, está tudo lixado. José Rodrigues dos Santos, pá. José Rodrigues também já anda lá. A Irmandade do Sião é do José Rodrigues dos Santos. Não, a prioridade do Sião é do Dan Brown. Do Código da Vinci. Já me troco tudo. Pronto. Mas o José Rodrigues dos Santos também tem livros muito engraçados. Repara, não foi só Dan Brown que escreveu isso. Eu não li o Código da Vinci do Dan Brown. Então leste uma cópia chinesa. Se não leste o do Dan Brown, deves ter lido uma cópia chinesa. Viu o filme. Não. O filme, não me lembro. O que eu vi foi um analista a analisar o livro. Muito melhor ainda. Comentário político. Eu não li o livro. Eu li os cadernos apontados da Porta Editora. Isso é que era. Qual eram os Lusíadas? Eu li foi o caderno anotado dos Lusíadas. Não é nada. Direito ao assunto. E portanto o que eu ia dizer era o seguinte: é assim, não há nenhuma sociedade secreta que tenha nascido para fazer o mal. Nenhuma. Zero. Vocês vão ver a história da maçonaria. Dos Illuminati não conheço, sou sincero, mas da maçonaria, por exemplo, que eu conheço bem a história, porque foi sempre uma coisa que me apaixonou, a história desta organização. A maçonaria nasce como um movimento de pedreiros livres, independentes da influência das igrejas e por aí fora. Então eram tudo adeptos do Braga, não é? Porque tudo malta dos Trolhas. Era do Trolha. E cuja a aspiração, o objetivo era crescer, moldar a pedra para nos transformarmos. Aliás, uma coisa que vem muito, por exemplo, dos Templários e dos Templários e dos outros que morreram, como agora não me lembro, dos Cruzados, não é? Como é que se chamavam os Cruzados? Porra, o nome outro, que era os que foram mortos pelo rei Fernando. Mas os Templários, os Cruzados... Não. Os Templários. Não era nada os Templários. Os Templários são os do Templo. São os Templários. Pronto. Os Templários. Os Cruzados são da Cruz Vermelha. Há uns que sobrevivem, que é a Ordem dos Hospitalários. Dos Hospitalários, exatamente. Mas assim, os Templários... Mas são os que não morrem muito. Quando tu entravas, um dos rituais que existia nos Templários é exatamente o ritual de renascença, que é... Tu entravas para os Templários e tu perdias tudo, inclusive o teu nome. Porque tu morrias quando entravas para os Templários e renascias Templário. Ou seja, com uma identidade nova, com um nome novo, com tudo novo. Nada te prendia. Eras outro gajo. Exatamente, mas isso é verdade. Portanto, ou seja... Gil, não resiste. Isso no fundo é o que acontece quando há a malta do Sporting que assume novas identidades fakes no Facebook e no Twitter a mandar mensagens. Templários não. O que o Gil está a dizer... São gajos que tiveram à frente do Sporting que receberam o prémio de sócios honorários do Benfica. Olha, por exemplo, o Salvinhas de Prata. Não sei. Pronto. Sim. Mas de qualquer das formas, o que eu queria dizer com isto é não há nenhuma sociedade secreta que tenha nascido para fazer o mal. O problema é que nós muitas das vezes usamos essas sociedades para coisas que não são propriamente as mais íntegras e as mais honradas. E o mesmo se passa nestas sociedades que vivem à volta do Sporting. Ora, obviamente parece-me a mim, eu não conheço a realidade do Benfica, mas por exemplo eu não estou a crer que o Benfica tenha tantos grupos e grupetas e os Águias de Ouro e os não sei quê e os não sei que mais. Daquilo que sei não os têm tão declarados e tão à vista como tu tens. Falam entre eles, mas não têm... Não põem logo um recorte no jornal. A bater a mão ao dono. Sim, e não põe logo no jornal aqueles recados: 15 ilustres benfiquistas reuniram-se ontem ao jantar para debater a atualidade do clube. Mas isso tem toda uma influência por trás. E por isso eu estava a dizer, ou seja, infelizmente estas organizações continuam a ter uma influência muito grande no Sporting e condicionam a forma como nós acabamos por ter acesso ao próprio Sporting. Porquê? Porque muitas vezes são elas que condicionam o aparecimento ou não de determinadas candidaturas. Porque elas próprias são um fator de bloqueio. Claro que são. Elas são um fator de bloqueio. São porque eu já vi uma coisa, não estou a tirar o poder de facto que têm, mas porque as pessoas as consideram importantes. Claro. Se tu, eu ou o Rui aqui bater-nos na bola,
agora em fevereiro. Epá, sou o candidato ao Sporting. Eu já disse que o Rui devia ser, ele não quer. Pá, o Rui é candidato. Eu já disse que ele devia ser. Disse ele, Rui, tu é que devias ser candidato ao Sporting. Estás a ver, Gil consome estupefacientes. Alerta sério. Gil consome estupefacientes. Mas repara uma coisa. Se o Rui estivesse aqui bem disposto, estou a ser candidato, que se lixe. Ele não tinha dado valor e não estou, presumo eu que não tinha chegado ali ao telemóvel. Tu é do grupo X, vocês acham que coisa, ponham, pá, falar, então está bem, só um bocadinho. Pedro, mas isso é uma falácia, porque assim, repara uma coisa. Isto agora vamos usar palavras caras para aquela malta mais intelectual que nos vê e que nos segue, obrigado a todos, também se sentir com algumas palavras mais representadas. Assim, isso é uma falácia deste ponto. Não há ninguém que seja candidato ao Sporting. Falácia era que era a palavra, desculpa, era só para perceber qual é que era. Era essa. É a palavra de hoje. Falácia é parecido com fálico e esquece, continua. Grande associação. Mas pronto. Pá, veio-me de repente, veio-me também a mal. Atenção que ficou gravado. É só para avisar. Isto ficou gravado. A associação entre uma coisa e outra. De Fátima. Entre Fátima agora e falácia. alerta CM ou alerta canal 18. Alerta. Essa não tenho, só tenho FD. Que é um alerta. E portanto, o que eu estava a querer dizer é o seguinte. É uma falácia porquê? Porque qualquer gajo que se candidata ao Sporting vai ter que fazer duas coisas. Uma, vai ter que encher gente das suas listas e não é maluco o suficiente para achar que os votos lhe caem do céu. E, portanto, vai ter que ir ter com algumas pessoas e dizer assim, olha, se tu não me apoiares, eu estou lixado. E se vocês recordarem, se calhar a única vez que isso não aconteceu abertamente, deverá ter acontecido por portas e travessas, mas não abertamente, foi com o Bruno Carvalho, porque era considerado uma candidatura outsider. E, portanto, o Bruno diretamente não deve ter de pedir o apoio de ninguém, mas esse apoio chegou-lhe exatamente porque as pessoas achavam que ser empurrado, ser aquele que fosse lá chegar, era melhor do que os outros todos. E eu penso que é o que... Sim, deixa-me só dizer aqui uma coisa muito rápida. Ou seja, tens os dois estilos de aparecimento de candidato. O candidato estratega que organizou tudo e depois ter a lista ou o grupo praticamente organizado aparece à frente, e o gajo que se atira para a frente e depois logo, olha, juntem-se a mim que eu preciso de malta. Mas atenção que no Sporting... E existem dois tipos de coisas. Atenção que no Sporting isso não é nada habitual. O candidato que se manda para a frente e que se lixa a batatinha, percebes? Tu tiveste... e cuidado, que eu não sei se ainda não sei, e partilho da opinião do Rui. Toma, embrulha, estou de acordo contigo. Chupa! Está de acordo. Chupa, de acordo contigo. Chupa! Alerta FD. José Gil de acordo com o Rui Ferreira. Esse despique na concordância é mesmo sportinguista. É, né? Toma, concordo contigo. Desta vez até estou de acordo. É só para te lixar. Vais ter que estar de acordo comigo numa cena qualquer, porque eu não te vou fazer esquecer, porque eu desta vez em particular estive de acordo contigo, pá. Tantas vezes que eu já disse aqui que estava de acordo contigo. Aliás, eu também. E aliás, cuidado que nem sequer aquela que nos divida. Nem isso é assunto que nos divide em termos de opinião. Por ti. Não. Em termos de opinião também não nos divide. Tu é que achas que sim, mas não. Pronto. Mas, voltando à minha questão. A minha questão tem a ver com o facto de que não são muitos os candidatos que se tenham outsiders do Sporting. Parece-me a mim que, inclusivamente, o Nuno não é uma candidatura de eu vou-me mandar para a frente e depois logo vejo o que é que me acontece. Não acho que seja. Não é que eu tenha informações insight que não tenho, mas também não acho que seja. E, portanto, achas que o Nuno vai desistir a favor de alguém? É pá, eu estou convencido que sim. Eu também. Eu estou convencido. Eu estou convencido que o Nuno fez uma candidatura que podia dar para as duas coisas, ou seja, que podia ser para chegar a qualquer lado, como também podia ser para, se eu me puder, junto-me a uma candidatura ganhadora, porque de facto, e o candidato também tem que ter esse pensamento mais racional, não pode ser só... É o que eu estou a dizer, atenção, a malta, em determinado momento, chegar-se à frente e depois ver que a melhor solução é agregar. Aliás, eu comecei o início aqui do programa exatamente com isso, não vem mal ao mundo, e se fizer sentido, não estou a dizer que é o caso. Mas olha que eu acho que é muito difícil. Porquê? Por uma questão muito simples. Hoje é fácil, hoje é muito, muito difícil tu encontrares pontos de agregadores,
porque os pontos que desagregam parecem ser muito mais fortes do que os que agregam. E portanto, Isso são mais simples. Isso são mais simples. Gil, se mas aí tens um problema. Diz uma coisa, então vai àquele problema que eu estava a dizer da falta de modalidade. É que tu, se tens muitos pontos que desagrega e tens muitos egos de malta que, pá, eu até não precisava, mas eu não quero ficar abaixo daquele gajo, porque eu, se aquele quer ser chefe, eu também quero ser chefe. Tens aí, desta vez não tens 8, aparecem 12 candidatos. Sabe o que é que vocês estão dos dois a dizer? Uma coisa que é verdade, mas que toda a gente esquece. Estão a medir egos em vez de dizer o que é realmente importante para o Sporting. Nenhuma das equipas, não, das listas, neste caso, normalmente, com esse tipo de maneiras de estar de eu agora vou desistir em prol de alguém, nunca o fazem em prol do Sporting, só em prol deles próprios. É por isso. Aliás, isto não deve ser só no Sporting, acredito eu, mas isto é em todo lado. As pessoas não metem o Sporting acima dos seus interesses, não metem. O Rui parece aquela gaja dos chupistas, isto é tudo uma cambada de chupistas, de ladrões. É verdade. Se eu tiver atenção. Não, até que preciso, eu tinha que pôr o alerta FD, Rui está a mentir. Eu não pus, portanto, significa que o Rui não está a mentir. É o polígrafo faladura. É o polígrafo faladura. Olha, tem que pôr essa também, polígrafo faladura. Não, é pá, de facto, eu não sei se é fácil hoje em dia, no atual estado de espírito dos sócios do Sporting, encontrar um conjunto de pessoas que se consigam agregar em torno de uma candidatura. Não vai ser nada fácil. E por isso eu acho que o Varandas tem essa benesse. É fácil as pessoas confundirem sucesso desportivo com o sucesso associativo. Portanto, o Sporting neste momento está a ter sucesso desportivo, duvido que esteja a ter sucesso associativo e ao financeiro. Ok? E portanto, como o Varandas criou... Falem sobre isso do financeiro, que eu começo já a dar aqui palpitações. Não, e o mais grave não é isso, é que o Varandas... Eu quero dar 2 tiros na cabeça. O Varandas criou um universo fantástico em que está tudo bem, e em que é uma maravilha, em que estamos a fazer, e somos cientistas, e somos o caraças, mas quando tu abres os relatórios únicos e começas... Os relatórios e contas, e começas a ver aquilo, descobres uma realidade que é ligeiramente mais negra, e ênfase no ligeiramente mais negra do que aquilo que eles nos dizem. E portanto, esse é que é o grande problema, é que nós estamos a ir atrás do canto da sereia. Portanto, voltámos aos anos 80, quando um presidente só precisava trazer o Careca e o novo Pelé, e está feito. E já não há... Mas agora, desculpa lá, tocas aí num ponto engraçado, que tem a ver com sócios. Vocês acham que em 2021 ou 2022... os sócios do Sporting ainda irão atrás dessa cantiga que aparece um gajo qualquer e diz assim: eu sou candidato e vou trazer 2 internacionais da seleção espanhola, traga aqui o treinador. O Vieira para ganhar, teve que trazer os Jesus. Vai ser exatamente o contrário. Mas são lampiões, caramba. Quer dizer, ou afinal se pensamos assim? Não. Vai ser exatamente o contrário. E porquê? É muito rápido. Primeiro, porque eu acho que nenhum presidente que venha a seguir vai ter a coragem de destituir Ruben Amorim, mesmo que ele não seja campeão nem esta época nem na próxima. Porquê? Porque eu acho que Ruben Amorim foi demasiado caro para se demitir. E outra, para mim, isto é só a minha opinião, para mim, devia-se renovar com o Ruben Amorim o quanto antes. Antes que, caso dê... Porque o trabalho que está a ser feito por Ruben Amorim e pela sua equipa, porque foi ele que mudou muita coisa no futebol do Sporting e na maneira da estrutura do futebol do Sporting, acho que deve ter tempo suficiente para trabalhar, não 2 anos mais um da opção, porque senão ao final de 2 anos, quando o Varandas o começar a pagar, ele dá a soleta. Pois olha, eu não concordo. Eu acho que se houver um novo presidente, o problema é do outro é que eu estou aqui, portanto, o gajo vai sem dó nem piedade. Agora, a questão... Mas achas que a malta vai atrás das trutas ou não? Não dessas vai atrás das outras trutas. Ou seja, as pessoas votaram no Varandas porquê? Porque era Varandas, não, mas eu aí posso dar uma resposta. Aquilo que foi vendido às pessoas, e foi bem vendido, é que o Varandas era um homem próximo dos jogadores, que era um homem próximo do futebol, que era o maior expert do futebol que nós tínhamos.
Trutas. E isso, sim, ou seja, sim, e a malta comprou esse candidato. Portanto, não me custa nada acreditar. Que era contra o Bruno. Não me custa nada acreditar que vai haver alguém que amanhã chega aí e queira ser presidente e diga assim: pá, eu meto-me-nos a ganhar o campeonato de certeza absoluta em 2 anos, pá. Vou e que sou maior e trago o FIG e trago não sei quantos e faço uma estrutura assim assada. O Varandas também existe no primeiro ano. Pronto, trutas, volto eu a dizer. Ou seja, repara uma coisa: o gajo mais fácil de enganar é o sportinguista. Porquê? Tem mania que sabe tudo. E pior, o sportinguista é o mais fácil de dar ilusão porque nunca ganha nada. Exatamente. E portanto, não só somos uns gajos crédulos, não é credíveis, é crédulos. Acreditamos na primeira patranha que nos vende. Mas isso, então desculpa. Deixa-me só terminar que isto é importante. Desde que a patranha que nos venda venha com um sobrenome pomposo e um fato e gravata. Se vier com fato e gravata e um nome pomposo, a coisa é pá, este gajo deve ser top. Pronto. E depois o resto logo se vê. Percebes? Aquilo nós adoramos passar cheques em branco. Aquilo é barato de passar cheques em branco. Mais um para ti, mais um para o outro, mais outro não sei quanto, e vamos embora. Portanto, nos últimos 20 anos, pá, se calhar 30 anos, contam-se pelos dedos os presidentes que tinham de facto experiência em desporto. Epá, mas isso significa que, das duas uma, um candidato com perfil vendedor de ilusões chega mais tarde, que é para não haver o contraditório, ali a 1 mês, 2 meses, tenho aqui as trutas todas, passem-me um cheque em branco que eu vou arrebentar. E tem que estar mal. Significa... E a situação tem que estar mal. Está bem, mas pronto, mas é das tais coisas. Por isso é que eu perguntei se os sócios vão continuar a acreditar nessas coisas ou não. E se calhar um candidato com um pensamento mais estruturado e com uma visão mais associativa, mais do que propriamente andar ali porque eu tenho aqui uma truta e tenho aqui um ponta de lança na mala do carro, tem que começar mais cedo, não é? Senão, quando chegar a... Não, mas é verdade. Há gajos que quase que fazia que dizer, pá, encontrei, trouxe ali, enfiei. Mas o problema... O Rui Rego tinha o Roberto Carlos. Pronto, tenho o Roberto Carlos. Como diretor desportivo. Eu vou-te explicar uma coisa. Eu acho que e vai haver outro tipo, esse tipo de candidatos vai haver. Aliás, eu sou daquelas pessoas que não têm problemas nenhum em dizer os nomes. E se os candidatos que toda a gente diz que vão concorrer, como o Paiás Maduro, o Augusto Inácio, o Richard, que eu acho que não vai concorrer, o Benedito e o Varandas, 5 candidatos, pelo mais o Nuno Sousa, 6 neste caso. Não sei se vai aparecer de novo o Pedro Madeira Rodrigues e essas coisas todas, não sei. Eu espero que sim. Não, a sério, espero que sim. Depois temos o Tavares Pereira, que supostamente não há de ir sozinho, há de ir ou com o Richard ou com outro qualquer, não sei. Bom, mas atenção que não há ninguém a ir sozinho. Sim, mas... Sim. Tu entendeste o que eu quis dizer. A questão é que eu acho que estamos aqui a falar assim por alto já em 9, 10 nomes. Pois. O que dá uma esperança efetiva ao Varandas de continuar a ser presidente. Claro. Atenção que não sei se isso é verdade nesse caso. Eu acho que sim. A 3 é difícil. A partir de 4 ganha o Varandas, é a minha opinião. Não pensem nisso assim. Vocês estão-se a esquecer que a base do Varandas neste momento não existe. Mas mas voltamos ao programa passado. Mas é uma base que quando chegar lá vai votar e vai votar toda nele. Paiás Maduro. Tu tens que olhar para os sobrenomes das pessoas. E o Varandas, as pessoas não querem o Varandas lá. Vais ver. Mas sabes que posso dar o pensamento contrário, que há muita malta que vai dizer. O Varandas. Há muita malta que te vai dizer assim, entre o Varandas, que já lá anda há 4 anos e já sabe 2 coisas, ou 3, e um Paiás Maduro, que vem... que tu nem sabes o que é que o gajo vem fazer a um projeto desportivo, se for ele encabeçar. Verdade, mas não concordo. A malta vai te dizer, antes o Varandas, mesmo não gostando dele. Não concordo. E vou-te voltar a dizer. Pronto, atenção, isto é a ideia que eu tenho. Eu não concordo contigo. Não quer dizer que tu estejas errado e eu esteja certo. Assim fico triste. Então, já concordei hoje com o Rui. É que é o botão de bloco aqui. Já concordei com o Rui. Portanto, não posso concordar com vocês os dois, que senão isto não gera polémica. Estás a ver, Rui? O gajo é uma vez. Claramente. Vai cada um de sua vez.
Mas é assim, eu não concordo contigo, porquê? Por uma questão muito simples. Isso. Eu acho que o Varandas, só na hipótese de ser ele contra alguém, se for ele contra o Inácio, sozinhos, ele tem hipótese. Porque vai unir a base dele toda com ele. Se a base dele puder votar em Poiares Maduro, em Richardis, em Beneditos, e agora estou a avançar nomes assim Sim. que possam ser conotados com o lado lá, o Varandas não é o primeiro candidato. E a questão é isso que eu estava a dizer, ou seja, o Varandas só é candidato croquete, neste momento, se os croquetes não tiverem mais solução nenhuma. Se houver mais soluções da área croquética, Sim. Pronto. Mas agora então. Bom, vamos lá. espera aí, que a solução não seja o Pedro Madeira Rodrigues, hein? Cuidado. Alto, croquete, mas também não queremos o Mas diz-me uma croquete. coisa, utilizando os termos clássicos, e diz-me uma coisa, e não vai haver fragmentação na base popular? Claro que vai, então a base popular tem um. Não sei, depende de quem é que. É assim, pode e pode não Olha, aparecer. o Inácio à partida, o Augusto Inácio à partida, teria o mesmo problema teórico na visão política que Carlos Vieira, que é, para os croquetes ia ser brunista, para os brunistas ia ser anti-brunista. Não sei. Está ali no meio. Não sei. Pois? Tem uma coisa que é assim, tem mais. Calma, o Augusto Inácio e o Carlos Vieira, em cada um nas suas áreas, têm provas dadas e têm. Por isso mesmo é que eu estou a dizer que não concordo com isso, com essa leitura. Acho que para a Mas maioria. eu estou a dizer que alguns vão pensar isto. Eu não estou a dizer que eu estou a pensar que eu vou É pensar muito isto. curto. Estamos a falar dos Rui Francos desta vida. E tu tens. E cuidado com o croquete, não é propriamente um animal, e o Pedro, se calhar, concorda comigo neste aspecto. O croquete. Obrigado, já que várias vezes me chamam croquete, pronto, Não é estou isso. no reino animal, não estou no reino vegetal, já não está mal. Não é isso. O croquete não é propriamente um animal que se mantém fiel no matter what. Sim, o sportinguista não é gente de confiança. Em termos de apoios não é, porque já vimos o Sportingista do 8 ao 80, do 88 em várias coisas. Portanto, é muito rápido. Neste momento, vocês não se esqueçam de uma coisa, neste momento há um grande desconforto na base do Varandas. Esse desconforto só não é mais visível porque vamos em primeiro. Basta ver as saídas que houve. Vamos em primeiro, exatamente, vamos em primeiro. E portanto, só por causa desse motivo é que não, esta desconfiança e este mal-estar não vem cá para fora. Porque senão o Varandas neste momento provavelmente não estaria na presidência do Sporting. Porque uma coisa é certa, é assim, reparem, se é verdade que alegadamente, e agora aqui estamos nós a lutar contra eventuais processos judiciais, que o croquete, e não estamos a falar de ninguém específico, mas numa condição que é geral para muita gente, ok? O croquete primeiro defende-se ele próprio. E se o Varandas não está a dar de comer, ok? Eles vão à procura de outra manjedoura. E eu não sei se neste momento o Varandas tem sequer para dar de comer. Mais uma vez, ninguém mete o Sporting acima de tudo. Só eles. É isso. Portanto, ou seja, neste momento o Varandas, o principal problema que ele tem é a base dele só se vai unir se ele for contra o Bruno de Carvalho. Porque se não for contra o Bruno de Carvalho e se houver um Poiares Maduro, se houver alguém suficientemente chegado à base que traga, por exemplo, um diretor desportivo com reconhecida experiência de gestão desportiva, eu não sei se o Varandas neste momento tem grande hipótese de ganhar. Mas o Bruno não vai ser candidato. Logo Estás a tirar um problema, estás a pôr um problema em cima do Varandas, porque o Varandas fosse um gajo inteligente, estaria a fazer tudo para que o Bruno fosse candidato. Sim. Porque com o Bruno candidato, o Varandas tem muito mais hipótese de ganhar, porque vai buscar os moderados croquetes, não só os Rui Francos desta vida. Porque neste momento a única pessoa que tens com o Varandas são os Rui Francos, que são aqueles gajos assim. Não, calma. E cuidado os francos que alegadamente são pagos para fazer isso. Pronto, lá está, estás a ver? Ou seja, os gajos que alegadamente comem à conta. Estás a dizer que pessoas assim, pronto, sócios que desinteressadamente apoiem serão relativamente poucos. Opá, que genuinamente e acreditem sinceramente na pessoa do Varandas e na visão do Varandas para o clube. Até porque neste momento uma coisa que já toda a gente percebeu, que tiver 2 dedos de testa, ok, é que o Varandas não tem visão nenhuma para o clube. Ponto. E desculpem, mas é assim, o que está a acontecer com a canoagem, o que está a acontecer com
as modalidades olímpicas, é isto mesmo, é falta de visão do que quer que seja. Percebes? É que não... Deixa-me só interceptar uma coisa. E os sócios vão valorizar isso na altura de eleições para o clube, porque a malta está a eleger para o clube, não é passado. A parte popular, sim. Olha lá, ainda pior se o Nelson Évora e o Emanuel que foram para o Braga, o outro, se o Sim, fala-se que a canoagem vai para o Braga. Mas é que essa é que é a grande questão. Ou seja, o É Varandas... nós sempre fomos, o nosso projeto olímpico é uma coisa séria que estava a ser bem construída e que, ao menos, se não querem melhorar, ao menos não estraguem, meu. Porque não tem a ver com isso. O Varandas não consegue perceber uma coisa que se chama prestígio e a força da marca. E, portanto, o projeto olímpico dava ao Sporting um prestígio e um reconhecimento internacional que não conseguimos através do futebol. Ponto. E, portanto, é a primeira... Deixa-me só lembrar uma coisa. Nós temos, o Sporting tem, salvo erro, 9 medalhas através dos atletas. Portanto, acho que são 2 de ouro, não sei quantas de prata e não sei quantas de bronze. E em nível de atletas, se nos gajos acho que já pusemos 140 atletas, o único clube que tem mais atletas nos Olímpicos, durante a história dos Jogos Olímpicos, que o Sporting, só é o Barcelona. E que a malta não valoriza isto. Quer dizer, que é buscar... A ida do Nelson Évora para o Barcelona não é à toa. Pois não. Não é à toa. Ou seja, a ida do Nelson Évora para o Barcelona significa que o Varandas pôs lá no projeto dele a dizer assim, projeto Olímpico 2020, ora, como não vai haver Olimpíadas no 2020, o 2021 já não quer saber, pronto. E acabou-se o projeto Olímpico. Ou seja, quando nós temos um presidente, e reparem, vocês não me vão dizer que as pessoas que estão do lado de lá são todas estúpidas e que não veem isto. Claro que vêm. Os velhos gostam mais das modalidades do que nós. É verdade. Tenham lá calma. Os velhos gostam do futebol, sim senhor, é uma realidade. Mas cuidado, porque na maioria dos casos eles iam ver quem é que frequentava a nave de Alvalade? Quem é que ia ver os miúdos a jogar a bola, ia ver os miúdos a fazer não sei o quê, ia ver o hóquei, ia ver não sei o quê? Os velhos. São os velhos. Que era o que se fazia ao domingo à tarde. Era ver as modalidades e depois o futebol. Eu com o meu pai. Meu pai. Exatamente. E, portanto, tenham atenção que aquilo que o Varandas está a fazer a coberto da noite, porque o que ele está a fazer é a coberto da noite. Ok? Das duas uma. Tem aqui outra consequência, que é o Sporting está a deixar de ter projeto olímpico porquê? Não deve ser porque está rico. Pois... mas estamos a falar de 50 mil euros, espera aí. Não, pior ainda. Então imagina, o Sporting não tem 50 mil euros para manter o projeto olímpico? Para manter a canoagem, não, tanto que o Braga assumiu logo. Estás a perceber? E cuidado, não estamos a falar de uma canoagem qualquer, estamos a falar de uma canoagem que dá medalhas. Pois, é verdade. O Emanuel e um outro também já estavam qualificados. Portanto, com perspectivas. Atenção, que aquilo que o Varandas está a fazer neste momento no Sporting é altamente prejudicial ao Sporting e ninguém está a vir explicar por que carga d'água é que o Sporting perdeu o projeto olímpico. Ou está a deixar que o projeto olímpico... Mas porquê? Não somos cientistas do futebol para perceber porque é que o projeto olímpico está a ir embora? É isso que nos falta? Somos esqueletos porque queremos saber isso? Agora... Falta. 1h10. Só clique. 1h13. 1h13. E portanto, eu não sei, mas é assim... Não me parece a mim que neste momento do lado de lá possa haver muita satisfação, pelo menos nas bases mais hardcore. Porque a questão é, obviamente, que o croquete até pode ser um interesseiro por natureza. As pessoas não querem saber do projeto olímpico. Agora estás em primeiro. Eu vou-te dar um exemplo muito. Deixa-me só dizer isto, depois eu calmo e vocês falam até o final. A questão é esta. Eu vejo sportinguistas a vanglorizarem-se com a derrota do Benfica, com as derrotas do Benfica, com o estado do Benfica e tudo mais, e do Porto e não sei o quê, mas muito mais do Benfica. Eu quero lembrar a toda a gente que o Benfica e o Porto só estão a 4 pontos. A 4 pontos. E vou lembrar mais, se no final o Sporting não ganhar, como tem sido hábito, infelizmente, o que interessa é que andámos aqui porque eu nunca gozei com esta história das derrotas dos outros, exatamente por isso, porque eu sei perfeitamente o que é que a casa gasta
e sei perfeitamente que eu posso gozar à vontade e no final ganham os outros. Pá, isso. E mesmo que eu ganhe agora uma vez, e mesmo que eu ganhe, tenho muitas ainda para ganhar, é pior. Aliás, Nós temos tantos problemas na nossa casa que estar felizes que as... Epá, eu não estou a dizer que a malta não brinque nas redes sociais e tudo mais, eu entendo isso, atenção. Eu é que acho que há muito tempo percebi que existe tanta coisa, mas tanta coisa para nós que só vemos dentro da nossa casa, que perdemos tempo. E eu vou perguntar a 90% dessas pessoas que fizeram post e tudo mais, e que só gostam de futebol, que é isso que eles vão responder, quando o projeto olímpico vende mais a marca do Sporting do que o futebol que eles tanto gostam. Eu também gosto muito de futebol. Atenção. Mas a maioria das pessoas não olha para isso desse ponto de vista. O problema do Sportingista é esse, é que não tem essa educação para perceber porque é que o projeto olímpico é importante para o Sporting. Porque é que sermos considerados uma potência olímpica é importante. E é isso que as pessoas não conseguem perceber, e é isso que cabe a nós nestes podcasts e programas e mais não sei o quê. Explicar às pessoas que nos ouvem, se calhar estamos a pregar uma vez aos peixinhos, como ao Santo António, como ao Padre Vieira, e outras vezes a pregar aos convertidos. Não é? Mas é importante que as pessoas nos ouçam dizer estas coisas, para perceberem e para se interrogarem porque é que o Sporting, porque é que se diz, a única verdade que existe na história dos ADNs é o ecletismo. É verdade. Okay? Porque deixa-me só dizer muito rápido, porque em 1907, e acho que já falei aqui, Andrava ao Strompo e vieram 7 atletas do Sport Lisboa, que o gajo disse, amigos, aqui eu pago-vos mais e tens chuveiros quentes e não sei o que mais, e os gajos, o pensamento de 1907, dos primeiros anos do Sporting, era ir buscar os melhores jogadores que havia. O Artur José Pereira, que depois sai do Sporting, era o melhor jogador do campeonato na altura, em 1912 ou 15, ou o que é que era o melhor, foram buscar por isso, e depois ele, quando sai, é o gajo que vai fundar o Belenenses. Estás a ver? Mas atenção. A postura do Sporting ao início não é nada de formação nem cada treta. É ir buscar os melhores para ganhar. Lembrem-se que, por exemplo, o Jesus Correia praticava futebol e ok. Sim, exato. E ainda ou seja, isso. As pessoas vinham para o Sporting para praticar várias modalidades. E, portanto, era-lhes permitido isso. E, portanto, por isso é que o Sporting é eclético para se conseguir vencer. Aliás, o Benfica até, não sei se será tão eclético como o Sporting, mas tem o seu ecletismo também. Tem as modalidades de pavilhão, tem um conjunto de modalidades também que sempre teve. Agora, a questão é, se nós não educamos os nossos sócios a perceber a importância dos projetos olímpicos, porque também ninguém fala deles. Ninguém fala deles. O próprio Bruno, que fundou o projeto olímpico que tu há bocado estavas a gabar, percebes? Nunca verdadeiramente explicou às pessoas e aos sócios porque é que o projeto olímpico é importante. E foi ele que o fundou, atenção. Portanto, mas tu quer dizer, no que tu lê, até da boca, não só do Bruno, mas de outras pessoas. Ora, lembro-me aqui de uma explicação dos Gestas, e até me lembro mais de uma ou duas do Bruno, agora estou-me a lembrar do Bruno. Lembro-me porque explicaram a importância dos Jogos Olímpicos, porque nós tivemos uns Jogos Olímpicos no mandato do Bruno. Sim. E a importância que aquilo teve, e quantos atletas olímpicos é que nós temos com a hipótese que tínhamos. Além da canoagem e do Nelson, tínhamos a Patrícia Mamona, a Nainde Gomes, tínhamos os Obicoelos, não sei se não Obicoelos. Agora já não. Não, mas na altura sim, nos 200 metros. Agora? Não, mas agora. Tinhas o gajo do judo, portanto, tinhas um conjunto. Tinhas aquela corredora dos 10 mil metros, a Sara Machado, não é Sara Machado. E não só. E o Benfica tem a Telma, não é? O Pichardo. Tens a Telma, tens o Pichardo. Exato, e tem o da canoagem. Sim, o de 1000 metros, 1000K, o K1000. Sim. Nós das distâncias curtas, eles são uma distância mais longa. Nós estamos aqui a avaliar, se calhar, que Portugal a trazer medalhas, muito provavelmente eram atletas do Sporting. E outra coisa, eu posso aqui garantir que foi feita uma proposta a Telma Monteira, não com o Varandas, né?
para vir para o Sporting, e que se ela não fosse muito benfiquista tinha vindo. Olha, ainda bem que ela é muito benfiquista, pá, não tenho nada contra isso, acho que bem que ela lá fica no clube dela e coisa. Agora, a questão é esta, a maioria das pessoas não percebe a importância do projeto olímpico e acha que o projeto olímpico é só um sifão de dinheiro para onde se mandam umas notas que não têm qualquer relevância para o clube. Então, isso é mais o futebol do que provavelmente o projeto olímpico. Claro. É tudo, é tudo. O problema das pessoas é que não entendem isso. O Sporting tem de buscar atletas à Rússia, à Eslovénia, foi buscar. Nós tínhamos uma equipa de ténis de mesa do caraças, conseguimos ir buscar um nigeriano, o ténis de mesa que era um filho da mãe a jogar ténis, porque nunca ninguém achou que havia esses nigerianos a jogar daquela forma. Ok, porque o ténis de mesa parece. Era Daniel, não era? Eu lembro. Não me lembro do nome, tenho imensa pena, mas não me lembro do nome. E portanto, opa! Fui ver uma vez ou duas também. Ou seja, isso dava-nos uma relevância muito grande no aspecto olímpico e dá-nos dimensão, que é uma coisa que o Sporting neste momento não tem. Aquilo que o Aruna Quadri, mas eu fiz batota. na Aruna Quadra, Aruna. exato, é o Aruna. E portanto, uma das coisas que aconteceu é que nós neste momento, o que o Varandas fez foi empobrecer a nossa relação com o exterior, percebes? Ou seja, a nossa marca tem sido constantemente empobrecida pelo Varandas. Malta, estamos aqui, estou hoje a fazer o papel de chato do gajo do relógio, ligações finais e vamos terminar isto. Pá. Concluímos. Olha, como é que é? Não, para a semana não voltamos a falar de sócios, que senão a dada altura os sócios torcedores. Eu acho que como vais ao Nacional, cheira-me, posso estar errado, cheira-me que se calhar para a semana é fixe falarmos de arbitragem, ou de árbitros e assim. Não sei porquê. Está bem. São duas saídas na Madeira, não sei porquê. É capaz de haver aí trovoada. Ok, eu acho um bom assunto, porque eu tenho muita coisa a dizer sobre isso. Ui, alerta FD, espera aí, alerta FD. Rui para a semana vai falar sobre a arbitragem e revelar muita coisa. Não percam, para a semana. Malta, fazendo aqui uma síntese até do programa, do que a gente falou, portanto, até para a malta que picou ao início do programa e a seguir puxou o curso todo até ao fim, que é para passar a parte chata, e chegou aqui ao fim. Portanto, nós falámos dos sócios, neste momento com enfoque nas dinâmicas e movimentos do que é que pode acontecer com um horizonte de umas eleições a um ano, 14 meses. Demos ali umas voltinhas pelas claques, porque também são sócios do Sporting. E terminámos também na questão do que é da visão, se os sócios mantêm-se atrás dos vendedores de ilusões do futebol, ou se dão mais valor, ou se começarão a dar um bocadinho mais valor à parte associativa e também, nomeadamente, à parte do ecletismo, onde comentámos também aqui os últimos acontecimentos que têm acontecido no gabinete e nas modalidades olímpicas do Sporting. Acho que fiz mais ou menos aqui um resumo do que é que a gente faz. Sim, senhora. Muito bem. Para ficar um profissional, mas também com intervenientes, com oponentes ilustres desse lado. Quase parecia que apontaste isso tudo. Quase parecia. Meus queridos, não esquecer de dizermos aos nossos... É verdade, tivemos alguns comentários elogiosos, nomeadamente no Twitter. Tivemos um comentário de uma pessoa que gosta muito do nosso programa, que ouve quando está a conduzir. Tem muita pena de não ser live, mas pronto, não é live pelos motivos que nós já explicámos, mas ele tem pena porque gostava de intervir. É para dizer às pessoas que, mesmo que este programa fosse live, é impossível nós conseguirmos estar atentos a um chat ou quer que seja. Portanto, a dinâmica de nós os três não se coaduna com o facto de termos de estar a ler comentários terceiros e não sei o quê, porque perdemos o fio à meada daquilo que os outros estão a dizer. E, portanto, não é compatível e não é compaginável com quando estamos a fazer entrevistas. Se algum dia resolvemos entrevistar alguém, aí sim podemos ter um de nós os três a ler o chat e a tentar perceber o que é importante que vocês estão a dizer. Mas de qualquer das formas, só aqui para deixar que ficar um cheirinho,
tentámos abordar também os temas, o Sporting visto, era uma coisa, há um sócio que nos deixa, um sócio, não sei se será sócio, mas pelo menos um comentário que nos deixaram, que era o Sporting visto pelos olhos do Stromp, das claques e dos vários grupos do Sporting. Eu acho que isso era um exercício engraçado que nós um dia podíamos fazer. Já hoje o tentámos fazer, ou seja, nestes programas todos que já levamos até agora, já o tentámos fazer um bocadinho, umas pinceladas nesse aspecto, mas pronto, não foi um programa sobre esse tema. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, até porque só através da subscrição é que vocês recebem o alerta em que há um novo vídeo. E pronto, dizer adeus a estes dois chatos, que são chatos do caraças, pá, mas são os melhores sportinguistas do mundo. E portanto, um abraço a vocês, um abraço ao pessoal lá em casa. Já sabem, sigam-nos nas redes sociais, façam a subscrição dos nossos canais e um grande abraço. E não se esqueçam de ver o Na Raça e ler o Leonino. Grande abraço. Estamos juntos. Até a próxima. Bom ano.